Vamos ao Hospital Regional do Baixo Amazonas de Santarém. Segurança nos procedimentos da hemodinâmica. Enfermeira Daniela, minha xará, diretora de enfermagem do hospital, muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Nós somos no Hospital Regional do Baixo Amazonas, localizado na cidade de Santarém, no Pará. Nós atendemos 1.200.000 habitantes. Nós somos o único serviço de referência em medicina intervencionista de lá. E nós tínhamos uns probleminhas em relação a isso e nós vamos contar para vocês. A educação do paciente para procedimentos hemodinâmicos e adesão ao checklist. O que nós estávamos tentando melhorar? Nós tínhamos uma dificuldade da adesão aos pacientes, às orientações quanto aos procedimentos hemodinâmicos. Nós tínhamos dificuldade de cumprir as constantes dúvidas quanto ao fluxo de internação, horário, local, exames necessários e os documentos. Nós lidamos com uma população grande, uma população que tem uma dificuldade de entendimento, dificuldade socioeconômica e cultural. Então, nos exames, eles eram suspensos ou esses exames eram adiados por conta de que o paciente nem sempre chegava preparado, mesmo recebendo aquela orientação. Dificuldade em compreender as orientações durante o exame, tem algumas orientações que são dadas, como ele tem que respirar fundo, prender a respiração, soltar a respiração, para injetar o contraste, e muitas vezes era prolongado o tempo de realização do exame, também por dificuldade do paciente aderir a essas orientações. Quantidade de retorno no pós-cateterismo com queixas, que pode ser febre, dor, que podia estar relacionado ao procedimento ou não. Então, também existia essa dificuldade desse entendimento. E a suspensão de procedimentos por falta de preparo do paciente, que mesmo sendo orientado, nós tínhamos dificuldade de ele não chegar preparado ao serviço. O que nós decidimos fazer? Nós decidimos elaborar e implantar um checklist de orientação ao paciente e ao acompanhante submetido aos procedimentos hemodinâmicos. Antigamente, bem antes de nós decidirmos por esse checklist, esse paciente ele vinha diretamente regulado da Secretaria Municipal de Saúde para o nosso serviço para a realização do procedimento. Então, a nossa suspensão e nossos problemas eram bem maiores. Aí nós decidimos fazer a consulta de enfermagem, onde a gente conseguiu triar esse paciente, nós conseguimos já reduzir bastante a nossa suspensão. E depois nós decidimos fazer esse checklist. E esse checklist ele tem 4 etapas. Então, ele é feito juntamente com o paciente e o acompanhante, e a gente garante com que eles entenderam, onde eles assinam no final, e a gente já identifica nele barreiras de comunicação. Nós temos o paciente indígena lá, nós temos pacientes que falam outras línguas, nós temos pacientes com déficit ou de qualquer tipo de comunicação, então já é identificada nessa primeira consulta e a gente já sana nessa primeira consulta. Que mudança fizemos que resultaram em melhoria? Testar o impresso, bem como o nível de aceitação e tempo de aplicação junto ao paciente e familiar. Porque podíamos ter resistência por conta da equipe de enfermagem, não dá tempo de fazer, é mais um papel. Então, nós testamos o tempo de aplicação desse formulário e nós testamos também a aceitação do familiar e do paciente. Incluir no processo de assistência do serviço de hemodinâmica e utilizar o impresso nas quatro etapas que estabelecem a informação e orientação ao paciente e ao acompanhante, que é a primeira consulta ambulatorial, a recepção do paciente na hemodinâmica, onde tem as etapas também desse procedimento, na sala de exame e no pós-procedimento. Então, em cada lugar em que o paciente entra para passar pelo processo, ele é abordado com o mesmo formulário, é preenchido o checklist e é garantido com que o familiar e o acompanhante entenderam. Então, por exemplo, se tem uma dificuldade, ele fala uma língua indígena. Então, só fazemos o exame se o acompanhante entrar na sala e a gente garante que a gente vai compreender e o paciente vai compreender as nossas orientações. Que resultados obtivemos? Temos, como sabemos que a mudança foi uma melhoria. Então, aqui eu trouxe para vocês, no primeiro trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano. Em 2016, tivemos 2 casos em janeiro e fevereiro de reações adversas ao procedimento. Em março, não tivemos nenhum. E esse ano, nós não tivemos ainda nenhuma reação adversa ao procedimento.
Aqui nós temos também o número de retorno de paciente no pós-procedimento hemodinâmico. Eu trouxe aqui os 6 últimos semestres, que é outubro, novembro, dezembro. Em dezembro foi implantado o impresso do ano passado. Em janeiro, fevereiro e março nós tivemos uma redução considerável de retorno desse paciente ao serviço. Entendemos que ele compreendeu a explicação, né, e que ele tomou as medidas necessárias que foram orientadas. Que mudança fizemos que resultaram em melhoria ainda? O envolvimento da equipe multiprofissional junto ao paciente. A gente, nesse caso, nós não orientamos não só o familiar como o paciente, mas toda a equipe tem que ser envolvida nesse processo. Paciente e acompanhante comprometido com seu cuidado, devido à assinatura do termo, declarando que recebeu as orientações. Identificar a barreira de comunicação do paciente na primeira consulta, que também era deficitário para a gente. Os próximos passos: implantação do protocolo de acompanhamento pós-cateterismo para pacientes com risco de doença renal e de hematoma. Nós pretendemos acompanhar esse paciente, que a gente quer cada vez mais promover a segurança dele. E a elaboração da carteira do paciente de cateterismo, que é uma carteira que vai ter informações do histórico dele, se foi feita uma angioplastia ou cirurgia, qualquer procedimento que tenha ou resultado para esse paciente. E criar um indicador de suspensão de procedimento, porque nós sabemos que a gente suspendia esse procedimento, mas nós não coletávamos esse dado, e esse dado não é formalizado. Então, a partir de agora, nós vamos coletar esse dado e formalizar. E é só. Obrigada. Obrigada, Daniela, diretora de enfermagem do Hospital do Baixo Amazonas.